Mas a gramática, você pode assimilá-la só de ouvido, pegar por osmose. Mas quando a gente estuda a teoria, ou seja, quando a gente estuda pela partitura, fica mais seguro, fica mais firme. O bom mesmo é a gente engrenar as duas linhas de prática, teoria e prática improvisada, porque isso facilita bastante lá na frente. Nós temos que ter essa prática aí diuturna, ler muito, porque uma das formas básicas de prática da língua Esperanto, a imersão se faz mais no livro, no livro, porque não temos com quem estar conversando todo dia e toda hora. E nem é bom que estejamos ainda na fase embrionária. Na fase embrionária é o quê? Ou fase de incubação cognitiva, é conhecer a mecânica estrutural da língua. Como é que funciona? E aí, muito livro nessa hora. Mas vamos lá. Casos em Esperanto. O que é caso, em primeiro lugar? Em gramaticologia, no geral, caso é justamente a maneira de relação entre o nome, que nome pode ser substantivo, adjetivo ou pronome, com o verbo da oração. Um caso, um uso útil, vamos dizer assim, do caso na sintaxe da frase é mostrar quem é o sujeito e quem é o objeto da oração. Em algumas línguas, por exemplo, o latim, né, os casos são mostrados a mudança das últimas letras do seu objeto. Né? Aí tem aquele do latim, lembra, né? Dos casos do latim, nativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo e acusativo. Quem lembra? Pô, na gramática do Esperanto só existem dois casos: o nominativo e o dativo. Aí como é que a gente se defende para os, os outros quatro casos que tem em latim? Ablativo e vocativo. Como é que faz? Em Esperanto a gente se safa, né, vamos dizer assim, usando preposições. Aí o genitivo a gente diz preposição de, o dativo al, o ablativo per, certo? O vocativo aí é representado pelo nome da pessoa da qual a gente está falando. Como é o caso no em Esperanto? Como é que funciona isso? Bom, o livro, o caso que faz menção ao sujeito da frase. Fiquem bem isso. Nominativo refere ao sujeito, embora possa também se referir ao complemento como predicativo. Quando esse predicativo adjetivo, ele também é caso nominativo. Na prática, o nominativo, que pode ser adjetivo ou pronome, ele fica ali na sintaxe da oração como o sujeito que é
faz, age, né? Existe, constrói, ou que faz alusão ao sujeito, é um complemento nominal, tem a ver com o sujeito, aí também é caso não. Então, o, pertence ao nominativo a prática da ação verbal. Vou falar aqui, sujeito e verbo intransitivo. Isso aí, olha o gramatiquês nos pega, viu? A gente usa a gramática sem saber nomeá-la. Então, estou perguntando aí, se eu souber, eu sou gramático não, né? Se eu souber, eu digo alguma coisa. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários e mando um e-mail depois. Bom, a depender do tipo de verbo, a frase ela pode ser completa e plena de sentido com dois elementos, sujeito e verbo, e ponto, sem necessidade de complemento. Então esse verbo ele é chamado intransitivo, ou seja, ele não transita adiante, ele repete para o próprio sujeito, optando o sujeito, auto completado o verbo intransitivo. Ele não transita, por isso aqui, né? Então não serve de uma ponte entre o sujeito e um complemento depois do verbo. Não. Esses verbos, eles são, tanto acontece do sujeito para o verbo e do verbo para o sujeito. E fica ali, só para lá e sem sair daquilo ali. É interessante, né? Resolvem, não deve nada. Isso é interessante. Por isso, é transitivo. Por lá em famílias, ó, a criança ri. Pronto, acabou. Precisa completar mais o que aí? Pronto. Não é isso? Ensino ridas. Alto. Não preciso falar mais nada. Vou ver outros exemplos. O gato sonha. A catonjas. E pronto. Cláudio está deitado. Cláudio Cuxas. Por ciscada no complemento aí transitivo. Maltado. Malcidas. E José Newton. Pronto. Não precisa dizer mais nada. Maria Taras. Então, livros de que por si só já dizem tudo. Não tem complemento. Precisa de complemento. Por si só, ele já diz. Alguém tem alguma dúvida do que é verbo intransitivo? Isso aí, gente. Talvez vocês estejam vendo agora com um olhar, vamos dizer, mais prático, né? Ludas. Aí até eu me lembro que Maria Góes suscitou, não foi Maria Góes? Que o verbo pode ter detalhes, né? Com facetas. Igual play. Pode dizer lá em Noiludas que estão brincando ali de gude, bolinha de gude. Então, estão brincando, estão se divertindo. Infano e Ludas. O Lacandito, não. O Ludas, ele está tocando violão. Então, Ludas. Lá mexicano Ludas. Certo? E o carneiro jogando xadrez com o pastor. Nas horas de folga, lá no pastoreio. Estão jogando. La cháfoca e la pasta.
assisto ludas. Percebeu? As nuances estão se divertindo. Para cada um a sua maneira. O atleta joga futebol. São ludas também. Lá, atletoludas. E o ator também, né? Lá, sujeito, o verbo auxiliar e o predicativo. Lembram? A depender do tipo de verbo, a frase pode ser completa e plena de sentido. Vou ligar aqui. E plena de sentido através de três elementos. Ó, que a gente estava trabalhando com dois. Agora vamos trabalhar com três elementos sintáticos. Quais são? Sujeito, verbo e predicativo do sujeito, que a gente falou nesse instante, né? Então, o complemento predicativo da frase depois do verbo, ele está relacionado ao sujeito. Então, ele volta, ele faz menção ao sujeito, né? Acaba sendo também, na maioria das vezes, é um adjetivo. Por isso que acaba sendo também caso nominativo, né? Porque ele volta para a origem, faz menção ao sujeito, através de quê? De um verbo auxiliar. O que é verbo auxiliar? É aquele verbo que serve como ponte entre o sujeito e o complemento após o verbo, que se relaciona ao sujeito. Então, por isso que esse verbo que faz uma pontinha só, mas volta, ele não é transitivo. Ele não vai embora para além do verbo e segue, não, ele volta. Então ele não é transitivo, ele não funciona como ponte entre o sujeito e o objeto, não. Mas ele serve como ponte entre o sujeito e seu próprio atributo, qualidade, característica, ou seja, predicativo. Ocorre como se o adjetivo se desloca diante do sujeito. Quando eu digo assim, bela knabo, forta, atleto, ó, esses adjetivos estão antes do sujeito, né? Embora pertençam ao núcleo, mas está antes do substantivo como parte principal, núcleo do sujeito. De repente sai dali da função de epiteto e vai para depois do verbo auxiliar. Aí eu digo como la knabo estas forta. Tá vendo? Três palavras agora. Três elementos sintáticos. Então tem esses detalhes. Isso tudo, essa introdução toda, viu, gente? A gente começar a falar mesmo do acusativo. Para fechar então, o verbo auxiliar é, portanto, uma pseudoponte em jeito mesmo. Porque o elemento que vem depois dele, depois desse verbo, não é objeto, ação do sujeito, mas é uma qualidade, um atributo, uma característica ou simplesmente um predicativo do sujeito. Quais são alguns exemplos de verbos auxiliares? Id, shine, vole,
Pove, comente-se, deve, prove, né? Succe, são exemplos. Vamos ver aqui, abrir aqui umas orações que tem, afinal, estrutura, sujeito, verbo e predicativo para amarrar. Por exemplo, Ana destrui alle multa gerandoi. Ou seja, Ana destrui alle multa gerandoi. Ela deve ensinar a muitos alunos. Então, Deus instrui. Deve aí auxiliar. O pedreiro pode trabalhar sozinho. A maioria povas labure só. Então, povas, que vem a condição de verbo, povas labure sula. Mona Lisa volas rideri, né? Mona Lisa shainas rideti. Parece rideti. Tu Mona Lisa aspectos mister, ó, verbo auxiliar também, aspecti. Tu shi aspecta, né? Daqui itis modelino en Ugando. O que diz? Tornou-se, fez-se modelo em Uganda. Daqui a modelou em Uganda. Yam Martin Luther King. Comente salade, popolo e briga. Duas situações, verbo auxiliar. Quando Martin Luther King começava a discursar, começava, verbo auxiliar. Comeis parou, da popolo e diz, tornava-se, fazia-se muito feliz. É bom o seguinte, vole, pove, prove, cesse, etc. Cujos complementos são como que predicativos verbais do sujeito. É bom observar que este, id, frigi, aini e reste são transitivos. Mas depois deles não vem verbo, mas vem adjetivo. Substantivo como predicativo. Porque ocorre isso, né? Às vezes o predicativo é substantivo. Né? Exemplo. Lá cheval curisto, o jockey, né? Lá cheval curisto estrela, ou seja, tornou-se muito hábil. 10 anos já praticando. Maliuna viro. Altro consideri que me ancora oeste iuna. Mesadia. Mesadia. Ó, boa. Boa. Verdade. Cláudia estas iuna virino. Si estas bela sed tres seriosa. Tá vendo aí? O este chama, geralmente o adjetivo chama tem substantivo. A depender, né? George infano. Li estas tre inteligenta. Tá vendo? Nome, substantivo, adjetivo. Estas infano. Li este inteligente. Sempre voltando, né? Estudo e a estas três, ou seja, a toda não é muito velha. Lapido de viagem. Esta loura gata cabeça. Ele brinca na praia. Então são exemplos. São exemplos que a gente tem antes de entrar no caso acusativo. Eita, agora se vai enxergar
Acabo. Agora vamos voltar para esse detalhe essencial da gramática do Esperanto. Agora vamos para a regra que tem sido às vezes aprentistas. Mas é uma regra utilíssima, justamente porque tem poder de identificar quem é quem na estrutura sintática, quem é o sujeito, quem é o objeto, certo? Se o verbo ele é uma ação do sujeito contra um objeto, a frase é incompleta e não está plena de sentido apenas com os elementos sujeito e verbo. Não. É necessário um complemento, né, objetivo ou objetivo que venha a dar sentido. Porque só o verbo não deixa. Tem que ter o resultado da ação verbal do sujeito. Esse verbo, então, faz ponte. É um verbo transitivo. Dá o nome transitivo porque quer dizer o cantar. Transita realmente do sujeito para um objeto, não volta mais. Porque quando volta é intransitivo, segue adiante, vai atingir o objeto, então é verbo transitivo. Transitivo. Certo? O verbo transitivo ele serve de ponte entre o sujeito e o complemento após o verbo. Esse complemento é chamado de objeto direto. Em grande parte, esse verbo não se relaciona com o sujeito da oração, certo? A relação ocorre do sujeito para o verbo direto que está depois do verbo. No geral, ocorre a influência do sujeito para o objeto direto através do verbo transitivo. Muitas vezes é uma ação, um movimento, é um feito que vai atingir o objeto, certo? Feito pelo sujeito. Então, é recta, né? Objeto. Em português, objeto direto. Por que direto? Porque o objeto ele logo após na posição ou conjunção entre o verbo e o objeto, muito menos entre o verbo, né, e o sujeito. Então, o instrumento da ação, o movimento, etc., não é uma preposição conjunção, mas é verbo mesmo. É bom destacar que não existe objeto indireto em Esperanto. Não existe, feito por uma posição, né? Eu gosto de chocolate. Que é de gostar de. Em Esperanto a gente diz como mais ou menos nessa estrutura. Eu gosto de chocolate. E pronto. E o caso ativo e o caso curativo, ele consiste de nomes. Quais são os nomes? Substantivo, adjetivo e pronome. Então, é aí que tem a chave agora na atividade, né? Como distinguir quem é o sujeito e quem é o objeto direto numa proposição simples, na estrutura S, sujeito, né? TV, que é o verbo transitivo, e objeto. E vocês sabem que a ordem é livre. Muitas vezes o objeto pode vir no começo da oração. E como é a ordem direta, sujeito, verbo, objeto. Mas pode haver mudanças. Em nacionais, geralmente sabe ou né, quais são o sujeito e o objeto da oração por causa da posição do sujeito antes do verbo, por causa do objeto direto depois do verbo transitivo. Logo,
como em português, em ordem direta, certo? Numa oração simples, né, mais frequentemente o sujeito e o objeto direto fim, mas é regra absoluta em Esperanto. Então, para arrumar o raciocínio, o caso acusativo é o caso que se refere ao objeto direto depois do verbo transitivo. A expressão acusativo, que é meio estranha, né? Acusar. Vem acusare. Acusare. Não é exatamente acusar. É influência do grego. Olha a história dessa palavra. É longa. No grego antigo havia causes. Né? Aí saiu as palavras cautere, cauterize, ou seja, capaz. Aí gerou os verbos, né? Os verbos todos ação direito ao objeto, né? Então, o efeito da ação, o feito do jeito pelo verbo positivo acontece ocorra, não é o mesmo. Então, latim, além de culpig, ou seja, dar, culpa, né? Cusare significa também cause, motive, ou seja, causar, motivar. Né? Então, isso acaba gerando a atuação formada de relação sujeito-objeto do verbo positivo. Então, o ativo, na forma de substantivo, adjetivo ou pronome, ele está na sintaxe da oração como sente, percebe. Então, o objeto a ação verbal do jeito. Em resumo, do predicativo, o objeto não se com o sujeito. Não pode, por exemplo, um epiteto de um substantivo, certo? Agora, o objeto não obrigatoriamente deve aparecer depois do substantivo. Se, por exemplo, ouvida, ajuda a compreensão contra o que está a ação ou do sujeito. Agora, se a gente não sabe ou não compreende o objeto direto da oração, aí o relativo objeto direto deve aparecer depois do verbo transitivo para arrumar o sentido. Quando a gente vê, fica mais fácil saber quem está fazendo o que contra quem. Isso que às vezes é útil a ordem direta para facilitar a compreensão. Considerando, entretanto, volta a deixar que, entretanto, a ordem da sintaxe entre sujeito, verbo transitivo e objeto é, em princípio, livre, certo? E de tal maneira que o sujeito aparecer no começo, no meio ou no fim da oração. Também o objeto de e pode aparecer no final, no meio ou até no começo da oração. A isso, eu fico sempre para fazer um processo de apreensão, posição do sujeito, verbo transitivo e objeto, considerando também que o objeto direto podem aparecer subjetivo ou pronome, com o fim de distinguir quem é o sujeito e quem é o objeto direto. É uma simples esperando. Já que o cativo são os nomes, ou seja, substantivo, adjetivo e nome, existe em Esperanto um elemento que distingue o caso acusativo do caso normativo, certo? E é material. Você ouve ou escreve, certo? Esse elemento distingue se material mesmo é uma letra no final do objeto da e essa letra é a letra I. Ele fez chegar na N, certo? O caso acusativo
o objeto é chamado pela letra N. Então, não importa a ordem sintática. O objeto direto está sempre claramente reconhecível pelo acréscimo em certo? Tem um casal ali, né? Um casal chamando na beira da praia, aquela paisagem marinha, e aí alguém me diz: Li amas Xi. Não me disse nada. Quem é que está? Quem é que ama? Ele ou ela? Porque sem a marca gráfica ou fonética no objeto, não dá para entender quem é que ama nesse caso. Ele está assim, é por isso que em Esperanto há a letra N no final do objeto ação verbal, para esclarecer e fazer compreender quem é o sujeito, quem é o objeto, independente da ação de um ou outro na sintaxa sintática. Então, supor que ele, nesse caso, aí você deve sair. Se é ele que ama, aí dizer como, aí vai nele, sem perder o sentido. Li a China, li China amas, não termina China, e essa próxima palavra, tá? Li China, passou, né? Chinamas. Posso dizer China ao começo. China li amas. O que é uma localização gramatical. Tem a peça da oração. China as li. Continua ela sendo objeto e sujeito. Bota o verbo no começo. As li China. A China li. Ou seja, 6 maneiras de dizer a mesma coisa. Sempre sança de que ele é chamado, porque é ela quem é a letra N. Então são situações, né? O verbo transitivo sempre visita do sujeito para o objeto. Ele não se refere, não se relaciona ao sujeito, mas esse é um instrumento da ação do sujeito contra a outra coisa que a gente diz, né? Lá em Fano, Terona, sentiu onde eu venho, a Terona, o objeto de a criança que é lá no Terona, né? O gato come um peixe. Lacato mancha pichona. Vendo? Maria bebe suco. Maria trinca suco. O taxi dirige um táxi. La Cristo, ao taxito, tira taxiona. Certo? Que exagero no erro. Caro, né? Tem que exagerar um pouco. O ler um livro. La Lernanto e situações me leva Roma. Sei que o vivo de romance também o adjetivo acompanha a substituição em número e Paulo estuda Jona. O objeto no começo. La Brusna das. Brusna me das. La Plan la maçonia. Ou seja, martela o viroteiro. La Plana la maçonia. O carregador carrega o a charge la costona. Vamos jogar agora no começo. A ventola ventou. O quarto não tem objeto. O quarto e aí tem a vida toda. Tem exceção. Tem uma característica que a gente destaca. Tanto coisa, né? Mas que o adjetivo acompanha a morte do subjuntivo. E agralana. Aqui, ó, então, observe, grava, repetitivo. Eu leio essa grava, bem, certo? Me chata ausschlussig, eu gosto de música psicodélica. Me chata ausschlussig, lá na zina. Aí o tio especial lá, que você carta de cristal, especial na carta, aqui. Muito interessante. Outra que pode observar sobre o objeto. Se o sujeito faz objeto, já alguma coisa, tem a qualidade, é um tipo, um sujeito óbito, ativo, ele fica no objeto, mas não é adjetivo, não no objeto. Fica, por exemplo, Maria, delega, não que é católico, me
para eu faço isso, eu vou me faz me ensina, certo? Então, que fica de como, certo? O complemento de escrever na casa. Eu dou na compreensão de certo? Se for de que serve, na acusativo. Complemento, como será feito? Acho pouco, presente. Vou Mas essa aí também é boa ideia, você.